etapas do chamado, e eu quero desenvolver essas etapas, alcançando o tipo de gente que você é, o tipo de pessoa que você é. Vai vir muito encorajamento, sim ou não? Vai vir muito confronto, sim ou não? No final das contas, eu creio que vai dar tudo certo. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, do 1 ao 8, eu vou contar uma história para vocês. Diz assim: Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Quem são os primeiros personagens aí nesse verso? Samuel e... Quem lembra o papel de Samuel no Antigo Testamento? Profeta, juiz, sacerdote, o que mais? Samuel, ele basicamente funcionava nesses ofícios, e ele lembrava muito o sacerdócio cristão, como profeta, juiz, sacerdote. E Saul, quem foi Saul? Primeiro rei de Israel. Só que é interessante, antes dele ser rei, quem era Saul? Diz assim, um procurador de jumenta. Eu já vou te dizer uma coisa, quem sabe você está procurando jumento por aí. Ai pastor, mas o que significa isso? Vai fazer sentido no decorrer da mensagem. Então, ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão, vocês estão comigo? Estou no verso 2, tá? 1 Samuel 10, na metade do verso 2. Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. Eis que agora o seu pai já não pensa mais no caso delas, e está aflito por causa de você, dizendo: que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens, que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então, verso 5, você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Diz assim, e será mudado em outro homem. Olha o verso 7. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocausto e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Nós vamos parar por aqui. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos conceda graça, para aprender a despeito do nosso chamado, quais são as etapas do nosso chamado, e assim a gente possa desenvolver isso para a Tua glória. Eu oro no nome de Jesus, ó Deus, amém. Deixa eu contextualizar esse texto que eu acabei de ler, e depois eu vou fazer algumas aplicações. Eu só preciso que você me dê 30 minutos do seu tempo. Quem tem 30? Eu não vou fazer a piadinha, 30 aqui, 30 aqui. 30 minutos, a partir do 30º minuto eu vou acessar a conclusão e a gente finaliza em no máximo 40 minutos, tudo bem? Ok? Então deixa eu te contar uma coisa. Nós estamos falando de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. No entanto, Saul, ele foi encontrado pelo profeta Samuel de uma maneira extremamente aleatória, humanamente falando. Não estava no script de Saul encontrar um profeta no caminho.
Saul era filho de Quis. Quem era Quis? Pai de Saul. Esse Quis, que não é a banda, não é a boate, ele era um homem rico. E agora, como é que quantificava a riqueza nos tempos bíblicos? As posses, as terras, os gados, e pasmem vocês, jumento era sinônimo de riqueza. Hoje em dia, nem o pessoal do sertão quer mais saber de jumento. É tudo motinha. É assim, Leandro? Lá em nós, jumento tem pouco agora, né? Tem mais não, acabou, né? O pessoal só quer saber agora de mota. Não é nem moto, é mota, né, cara? Carro e mota. A ideia do Quis, que era o homem rico daquela época, era fazer uma boa gestão da sua riqueza, e para isso, ele então disponibilizava homens para cuidar das suas terras, cuidar dos seus gados, cuidar dos seus jumentos. Mas por algum motivo, Flavinha, os jumentos se perderam. Por algum motivo, Ieda, alguém não cuidou direito, e os jumentos começaram a se dispersar daquilo que seria ali o seu ambiente de segurança. Então Quis, que é o pai de Saul, passa a procurar os jumentos e fica preocupado porque não encontra, e envolve Saul na procura. A primeira aplicação que eu quero fazer aqui é o seguinte: não ache você que o que Quis e Saul procuravam era alguma coisa insignificante. Nós estamos falando de bens, riquezas que não só demonstravam o seu tamanho naquela época, como também era o que te dava o mantimento. Imagina você, profissional, perder um instrumento, uma ferramenta de trabalho que te dá o dinheiro que você ganha. É mais do que perder um jumento, é perder a possibilidade de continuar rentabilizando, crescendo e vivendo de acordo com o seu propósito. É como um barbeiro que fica sem maquininha. É como, deixa eu ver, vou usar quem aqui? É como um empresário no ramo do lavar rápido que fica sem VAP. Então, não dá para perder jumento. Jumento é valioso, Caio. Tem que ter jumento. Saul agora, incumbido pelo seu pai, vai procurar jumento. Agora, olha o que está escrito aqui. No capítulo 8, no verso 5 de Samuel. Volta só um pouquinho, que eu estou contando o contexto, e esse texto é muito importante para o que nós vamos construir. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. Diz assim, ó. Eles disseram: veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. O que é esse texto que eu estou lendo agora? Lembra que Quis, pai de Saul, pediu para Saul ir procurar jumenta, porque as jumentas se perderam? Lembra que antes, no verso 1 do capítulo 10, a gente começou lendo que Samuel ungiu Saul? Agora, olha onde ele se encontra. O pano de fundo da unção de Saul é uma obediência ao seu pai, é a procura de jumenta. Então, eu já começo a perceber, Adam, que de uma forma sobrenatural, enquanto o povo está pedindo um rei, Deus está providenciando uns jumentinhos perdidos para que conecte o rei com quem vai ungir. Eu quero te dizer uma coisa, às vezes a gente está procurando jumenta que se perdeu, só que é só uma ocasião para Deus nos achar. Às vezes não faz sentido para nós obedecer um pai, um líder que diz: procura jumento comigo. Mas é lá naquele ambiente que o profeta te acha. E por que esse profeta Samuel vai ungir Saul? Porque o povo estava dizendo o seguinte: Samuel, você está velho.
E os teus filhos, Samuel, não andam nos teus caminhos. Unge um rei para nós, como é feito nas nações vizinhas. Presta atenção nisso. Samuel tem uma envergadura de profeta, de juiz, de sacerdote, mas o povo está dizendo, os teus filhos não andam nos teus caminhos, Samuel. Quer dizer que profeta também erra? Ai, meu Deus, eu não vou falar disso agora. Quer dizer que filho de profeta é profetinha? Filho de peixe pode ser peixinho, mas filho de profeta não é profetinha. Você tem que ter a sua vida com Deus. Não, é que meu pai, é minha mãe, é que meu tio. É a sua vida com Deus. Não se garanta em alguém que um dia te ensinou. Chega uma hora que você cresce, tá? Posso continuar? Então o povo está pedindo um rei. A primeira fala de Samuel, se você seguir o texto que eu acabei de ler, se você olha aí no capítulo 8, no verso 7, diz assim, ó. Samuel, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, pois a mim rejeitaram como rei. Samuel, quando escuta o povo pedindo um rei, começa a se lamentar dizendo, esse povo não sabe o que está pedindo. E ele começa a se sentir rejeitado, porque agora o povo está atrás de um novo rei. E Deus diz assim para Samuel, Samuel, não se sinta rejeitado, não foi você que o povo rejeitou. O povo está rejeitando a mim. Por quê? Porque o povo de Israel era diferente das outras nações. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. O próprio Deus governava o povo de Israel. Quando o povo de Israel pede um rei, eles estão dizendo o seguinte, semelhante a esses países vizinhos, é quando o povo de Deus começa a ser modelado pelos de fora. Vou começar a pregar, hein? Quantos de nós estamos pegando o modelo do mundo para dizer, faça-se conosco? Quem disse que nós precisamos dos modelos mundanos para sermos liderados por Deus mediante as Escrituras? Deixa eu contar uma coisa. Quando Samuel se sente rejeitado, é porque ele entendia o dano que esse povo ia sofrer. Só que o que eu vejo de interessante é que Deus diz assim, Ana, Samuel, não é você não que eles estão rejeitando, é a mim. Pode ungir um rei. Agora, quando então Samuel é habilitado para ungir um rei, onde é que ele procura um rei? Onde é que a gente acha um rei para ungir? Não tinha um lugar mais bonito, não tinha um palácio, a não ser num pasto, um homem procurando jumenta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode estar no lugar mais desafiador. Davi foi encontrado de trás das malhadas. Se Deus quiser te ungir, Ele te acha lá. Se existir um propósito, se existir um chamado de Deus na sua vida, seja qual for, Ele te acha onde você estiver. Até atrás de uma máquina registradora na Veste-Casa. Ele te acha. Ele te acha numa maca, num estúdio, numa clínica, Marcelo. Ele te acha. O fato de Saul estar procurando jumenta não determina necessariamente que ele só vai encontrar jumenta. Ele pode encontrar o novo passo, a nova estação. E é aqui que eu quero entrar no desenvolvimento dessa mensagem. Saul só estava procurando jumenta. Ele não tinha noção de que a partir desse momento ele entraria num chamado sobrenatural. Quantos estão aqui comigo? Quem sabe você só veio para um culto hoje, porque é domingo. Quem sabe você só veio para o culto porque é padrão, é comum para você dia de domingo ir na igreja. Quem sabe vir para o culto ao domingo é como procurar jumento. Não tem nada de tão especial para você. Eu te digo pelo Espírito Santo, Deus te achou. Deus te achou. Seja qual for o motivo, o que Saul estava fazendo era obedecendo um pai
que estava querendo proteger a sua riqueza. Agora, o pai já encontrou as jumentas e se preocupa com o filho que não volta. Por que o filho não volta? Porque Deus o achou. Deixa eu te contar uma outra coisa. Às vezes tem pessoas que estão esperando você voltar do mesmo jeito que você saiu. Não vão encontrar, você é outro, agora tem óleo, tem unção. Você deu de cara com um profeta. Deus usou alguém para ministrar uma palavra de vida, para te encorajar e dizer, você é outro. Você vai voltar para o mesmo ambiente, mas agora tem unção. Você vai voltar para o mesmo ambiente, mas agora tem chamado. Você vai voltar para o mesmo ambiente, mas agora tem propósito. As pessoas estão esperando o Saul que foi procurar jumento, mas recebe um rei de Israel. Eu preciso ir para as etapas do chamado. Quando você entende esse pano de fundo, você descobre que pode ser igrejinha, igreja, igrejona ou mega igreja. Se Deus tem um chamado para você, Ele te acha. Pastor, então conta quais são as etapas do chamado, porque é a partir desse chamamento de Saul que nós vamos entender essas etapas. Eu quero usar 4 etapas nesse contexto de Saul, e não significa que só existem essas etapas. O que nós estamos fazendo aqui é, utilizando-se da história de Saul, do chamado de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, por isso é importante usar esse texto, porque é o primeiro momento onde Deus está estabelecendo uma liderança humana. É o primeiro momento em que Deus está levantando um rei humano para liderar o seu povo. Nós poderíamos usar muitos outros textos para falar de chamado. Só que eu tenho vivido o princípio da primeira menção. Todas as vezes que nós quisermos aprender algo sobre um princípio, a gente procura quando ele ocorreu pela primeira vez. Uma vez que Saul é o primeiro rei de Israel, a gente pode entender que nessa passagem existem princípios fundamentais e elementares para que a gente viva o nosso chamado. Você está pronto? Fala assim, eu estou pronto. Primeira etapa do chamado. Está aí no verso 2 do capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, à fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Diz assim, as jumentas já foram encontradas. Só mais uma vez, diga assim, as jumentas já foram encontradas. Deixa eu te perguntar, o que você ainda está procurando? Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Se você está buscando Deus, se você está em Jesus, ok. Qual é a primeira etapa? É exatamente a mudança de foco. Saul estava procurando jumenta. Só que o profeta se encontrou com ele, ungiu e agora ele tem uma nova vertente, um chamado, é uma nova estação. Saul agora precisa parar de se preocupar com as jumentas e agora pensar na comissão que ele recebeu. Se você, assim como eu, quiser realmente viver o seu chamado, você precisa centralizar o seu foco na situação certa. Não é que o que você estava fazendo não tinha importância. Não é que você não estava fazendo nada legítimo. Quem sabe, acabou, não é mais tempo disso. Chega de procurar jumenta. O que significa, o que pode simbolizar para nós procurar jumenta? Procurar jumenta pode simbolizar a obediência a um líder passado, a um pai, a uma mãe. Sabe quando seu pai fala, não, quero que você estude farmácia? Sabe quando seu pai e sua mãe dizem assim para você, não, você seria um bom advogado, você tem que fazer
direito. Não, eu quero que você seja médico. Tem um monte de Saul procurando jumento nas universidades. Fazendo o que o pai pediu para fazer. Fazendo o que a mãe pediu para fazer. Fazendo o que alguém fez que achou bonito e vou fazer igual. Deixa eu dizer uma coisa. Existe um plano personalizado para você. Existe uma jornada específica para você. Você precisa, assim como eu, tirar o foco do que é jumentice. Se não é para você, não é para você. Ah, não, mas eu vi o influencer tal fez. Não, mas é porque o cara que tem 100 milhões de seguidores faz. É só jumenta, fofa. É só jumentice. Tem um chamado, tem algo que Deus está te entregando, tem algo que Deus está te ungindo para fazer. Muda o foco da jumenta para o chamado. Muda o foco daquilo que você fazia para aquilo que Deus quer que você faça. A primeira etapa de alguém que vive o seu chamado em Deus é mudar o foco. Sabe aquela ideia do carro que está indo na estrada de terra a 30 por hora, bem devagarzinho, aí passa uma 4x4, vau! Lá em Minas é o que mais existe nas terras, Deus. Aquela 4x4 que passa, vau! E a poeira engole o carrinho pequeno. Aí o carrinho pequeno, Rita, ele faz duas coisas. Ou ele diminui a velocidade, ou ele para. Porque acelerar e andar não dá, porque não enxerga nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você não estiver enxergando nada, ou diminui ou para. Quando um trator parece que te atropelou, ao invés de você querer ser o valentão, a valentona, levantar, é o meu chamado. Calma, ajusta o foco. Deixa a poeira baixar. Espera um pouquinho mais. Já sofreu até agora. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Mudar o foco não é só tirar o foco de algo ruim para algo bom. Mudar o foco é muitas vezes parar de fazer o que é bom. Não, mas eu sou bom nisso. Ok, mas esse é o seu chamado, é o que Deus chamou para fazer? Não, mas isso aqui eu me dou bem. Não tem coisa pior na vida do que você ser bem-sucedido no que você não foi chamado. Ser bem-sucedido naquilo que não é a vontade de Deus para você é como um suicídio ministerial. É ser um baita empresário que fatura milhões, quando Deus chamou só para ser um pastor integral. Então a primeira etapa de um chamado é quando você muda o foco. Para de querer ficar fazendo o que você já fez. Foi bom, funcionou, mas só não é mais. Porque você fez isso enquanto não tinha unção. Você fez isso enquanto Deus não te chamou. Você fez isso enquanto Deus não achou você. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu tinha tantas coisas mais para falar sobre isso, mas eu vou avançar porque eu quero ser fiel na minha promessa. Qual é a segunda etapa? Verso 3. Olha o verso 3. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Vamos mais? Os 3 homens citados aqui, eles estavam indo para Betel. Betel significa casa de Deus, ou círculo. É tão interessante que o texto diz que eles estavam subindo ao santuário. Repita assim, subindo. Que conversa é essa que a gente não quer mais fazer esforço nenhum para adorar a Deus? A gente está vivendo uma era de comodidade. Se ficar um pouquinho desconfortável, ai, não vou para a igreja hoje porque está muito sol. Não vou para a igreja hoje porque está muito frio. Eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu estou cansado. Eu não vou orar hoje porque, ai.
Veja bem, essa palavra subindo pode parecer nada, Thaís, mas pode mostrar tudo. Eu não consigo subir sem esforço. O subindo, imagina o Ilha Pochá, aqui, quem conhece Ilha Pochá? Imagina você subir um morro. Se você não tiver de moto, nem de carro, como era a época, mas de jumento ou de cavalo, por mais que você esteja de cavalo, tem um certo desconforto, sim ou não? Existe uma mensagem aqui. Nós precisamos cultuar a Deus, adorar a Deus. Para você fluir no chamado de Deus para você, você precisa cultuar a Deus, adorar a Deus, como esses homens aqui estavam fazendo. Samuel quis mostrar para Saul o seguinte, ó, você vai encontrar esses homens. Porque agora você tem unção, agora você foi chamado, você precisa aprender a cultuar. Quantos de nós recebemos unção, recebemos chamado, só que a gente não quer aprender nem adorar? É tão interessante que depois de mudar o foco, Saul precisa agora entender o sacrifício da adoração. O sacrifício de uma vida de devoção. O fato de nós estarmos no Novo Testamento e Jesus já ter morrido na cruz do Calvário para levar o meu pecado e o seu, e estarmos no tempo da graça, não elimina o esforço, a dedicação no serviço a Deus, não para ser salvo. Nós não nos esforçamos para que Deus nos salve e sejamos salvos por méritos próprios. Nós nos entregamos, nos esforçamos para cultuar, para adorar. É só para demonstrar o nosso coração grato e a resposta de amor que nós temos a um Deus que nos salvou. Agora, a nossa era é uma era em que as pessoas, elas estão tipo fast food, tipo inteligência artificial, e a gente já não quer nem se dar o trabalho de preparar a própria comida. Quem dirá se esforçar para buscar Deus? Quem dirá acordar cedo para orar? Quem dirá ir num culto fora de um dia que não é o programado na igreja? Deixa eu contar uma coisa. Se você quiser viver a vida inteira buscando jumenta, está tudo bem. Realmente está tudo bem. De verdade. Agora, se você quiser viver uma vida de acordo com o chamado que Deus tem te chamado ou tem te dado, a medida do ministério é o sacrifício, amigo. Subir para o santuário é dizer assim, ó, a segunda etapa é cultuar a Deus, e muitas vezes para cultuar a Deus tem esforço. O dia de domingo é o dia que eu descanso, pastor. É maravilhoso domingo, sim ou não? Quem gosta do domingo? É muito bom domingo. E quem gosta do sábado? E quem gosta da segunda? E quem gosta da terça? Vou dizer assim, uma coisa. Às vezes a minha vida é tão chata que eu não suporto nem o dia da semana. Não é que a vida tá ruim não, tá? É só você que é chato e chata mesmo. É só isso, tá? Não é a vida de todo mundo que tá assim não, só para você saber. Tem gente pleno vivendo o chamado. Feliz, entusiasmado. Agora, sabe o que eu quero te encorajar? Geralmente quem está feliz, entusiasmado, vivendo um chamado, não fica torcendo o bico para ir adorar a Deus e fazer o que tem que fazer. Só faz. Vocês estão me amando ainda? Quem gosta de ouvir a verdade? Então, não tem como eu dizer outra coisa. A segunda etapa de quem vive o chamado é alguém que se sacrifica no sentido de resposta e não no sentido de salvação. Existe um trabalho a ser feito. Marcos 1,35 fala que de madrugada Jesus ia orar. De madrugada. Para responder ao chamado,
Nós precisamos de muita disposição para buscar a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que esses homens que Saul encontrou estavam levando algo nas mãos. Diga assim, algo nas mãos. Diga assim, cabrito, pão e vinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na segunda etapa do seu chamado, que é cultuar a Deus, não se apresente diante de Deus com as mãos vazias, não. Ah lá, eu sabia, o pastor uma hora ou outra ia falar de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando, inclusive, de uma disposição de tudo que você tem. Porque o cabrito, o pão e o vinho, naquela época, eram elementos nobres, inclusive. Imagina que o cabrito também estava associado à riqueza. É interessante porque existe um simbolismo. Para que eles estavam com o cabrito subindo a Betel para cultuar a Deus? Cabrito simboliza o sacrifício. Era dessa forma que eles sacrificavam a Deus no Antigo Testamento. Hoje, Romanos 12 diz que nós somos o sacrifício vivo. Ué, bora subir, bora esforçar um pouquinho, bora se dedicar para a gente buscar a Deus, bora. Vamos acabar com essa conversa de abrir a Bíblia. O que simboliza os pães? A própria palavra. Para cultuar a Deus tem que ter cabrito, ou seja, sacrifício. Para cultuar a Deus tem que ter pão, tem que ter palavra. O culto não é só o fogo, o frenesi e a palavra de um pregador jovem atinoçando no teu ouvido. Quando ele grita assim, chega tão... Deixa eu contar uma coisa. Sacrifício e palavra. Mas aí falta o vinho. O que o vinho simboliza? Uns podem dizer assim, o vinho simboliza o Espírito Santo. Sem dúvida. No Novo Testamento, sim. No Antigo Testamento é alegria. Vamos subir. Vamos sacrificar. É esforço, mas estou com alegria. Tem cabrito, tem pão, tem vinho para buscar a Deus. Por quê? Porque eu estou fluindo no meu chamado. Porque eu estou cumprindo o meu chamado. É cansativo, é pesaroso. De vez em quando me dá um desconforto. Mas tem vinho, tem alegria. Eu não sei, né? Tem uns aí que são alegres demais. Alguém já ouviu uma pessoa irritada com a alegria alheia? Às vezes a nossa vida é tão chata que a gente se irrita com quem é alegre. Deixa eu te contar uma coisa, que no seu chamado não te falte cabrito, pão e vinho. Que no seu chamado não falte sacrifício, não falte palavra e não falte alegria. Vai viver o extraordinário, meu filho. Vai viver o extraordinário, minha filha. Você tem algo em Deus, Deus tem algo em você. Você e Deus são maioria absoluta. Lembra dessa frase? Vai viver o extraordinário. Não, mas pastor, minha vida está tão difícil, se você soubesse. É mesmo. Deixa eu contar uma coisa para você e agora eu vou para a etapa número 3. Uma vez que a primeira etapa do chamado é a mudança de foco, depois da mudança de foco a gente está falando de cultuar a Deus. Qual é a terceira etapa do chamado? Lembrei de uma coisa agora, Alice. Depois você me pergunta, pastor, fala o que você lembrou lá no púlpito. A terceira etapa é passar pelo inimigo. Olha o que está escrito no verso 5. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Quem eram os filisteus? Os filisteus eram o povo inimigo do povo de Israel. Oh, que maravilha. Aí alguns pensam assim, olha, eu estou vivendo o meu chamado, Deus me defenderá. Quem já viu esse meme? Não vai acontecer nada de ruim na minha vida, porque eu estou cumprindo o chamado de Deus. Veja, a terceira etapa para aqueles que cumprem um chamado, que vivem um chamado, é passar por inimigos.
Não dá para você viver um chamado sem que os filisteus apareçam. E é tão interessante que esse caminho, está falando do caminho de Betel. Betel é o monte de Deus, casa de Deus. Ou seja, quer dizer que tem inimigo mesmo no caminho da casa de Deus? É. Isso se não tiver dentro. Não, pastor, eu vou para a igreja porque a igreja é um lugar de gente boa. Rapaz, o inferno está cheio de gente boa. Igreja é um lugar de gente redimida. Não é lugar de gente boa. Igreja não é lugar de gente perfeita. É de gente que pelo menos entende que precisa mudar. Às vezes a gente fica com uma certa religiosidade. Não, irmão, e é crente, hein? E daí que é crente? Porque é crente não pode nunca falhar? Porque é crente não pode nunca dar uma dificuldade? Não pode nunca? Veja, tem inimigo, sim ou não? E está no caminho da casa de Deus. É alguém que vai cumprir o chamado. Samuel está falando o seguinte: Saul, lembra? Você vai passar por isso, por isso. A gente precisa lembrar que tudo que nós estamos extraindo do texto é a instrução que Samuel está dando para Saul que ele vai viver. Enquanto ele fala das etapas desse chamado, ele está dizendo assim: ó, você vai encontrar um destacamento filisteu. Sempre vai ter um filisteu para querer arrebentar com a tua vida, tá? Sempre vai ter um nojento, uma nojenta encrespando com a tua vida. Sempre. Você pode ser um nojento ou nojenta na vida de alguém. Se você for, pare. É muito melhor lidar com gente que encrespa com você do que ser você o que encrespa com o outro. Pensa comigo. Deus geralmente fica do lado do mais fraco. Eu não estou falando do mais errado. Estão comigo? Deus se opõe ao soberbo, aos orgulhosos. Então toma cuidado para você não estar sendo um filisteu na vida de alguém que está cumprindo um chamado. Para de reclamar se tiver filisteu apurrinhando você. Só se certifique de você não ser um filisteu. Porque os inimigos estão lá. Então, para fluir no chamado de Deus, primeiro, eu mudo o foco. Não é mais jumento, não é mais o que me disseram, é o que Deus me falou. Eu então passo a cultuar a Deus, ainda que para isso eu preciso me sacrificar um pouquinho. A partir disso, eu já sei, eu enfrento os inimigos. E eu enfrento no nome de Jesus, no poder de Deus. Essa noite eu vou contar para vocês um sonho que eu tive. Que eu percebi que era uma certa batalha espiritual. Eu, por algum motivo, estava num terreiro de macumba, no meu sonho. Eu não questionei, eu falei, já estou aqui mesmo, mas eu sei quem eu sou de Deus. E o povo estava lá, preparou alguma coisa lá que ia consagrar alguma entidade. E tinha 3. Não sei se era o Pai, o Filho e o Espírito do Santo. Eram os pais do santo. Mas, pai, não tem filho não, é só o pai de santo mesmo. Ok. Então, quando eles me chamaram lá para fazer, eu falei, não faço essas coisas aí não, eu sou de Deus. Aí um deles lá perguntou, você consegue preservar a unção? Guardar alguma coisa assim de unção, não lembro bem. Eu falei, consigo. Aí ele meio que tentou me ludibriar para essa entidade me pegar e entrar no meu corpo. Ó. E eu percebi no sonho que é como que começou a nuviar meus olhos. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar endemoniado? Aí eu disse, não, eu tenho o Deus, está amarrado, pode parar. Aí eu comecei a repreender tudo e todo mundo ficou direitinho lá. Sabe, pensa que não, você sai daquele lugar, você não está mais naquele sonho. Alguém já viveu isso? Agora eu me dei conta que eu estava no meu quarto. E eu percebi que eu estava debaixo de uma opressão maligna. Como que uma espécie de entidade assim em cima de mim. Sabe quando você quer expulsar em nome de Jesus e não consegue? Fica... E eu... sonho. Parece que alguém está te prendendo assim. Ok, eu vivi isso essa noite. Aí saiu,
fiquei em paz, fiquei consciente, entendi. Falei, opa, estou debaixo de uma batalha espiritual. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Tá bem aí, foi essa noite. Estou passando por destacamento filisteu, porque eu estou funcionando no meu chamado. Tem desafio aqui e acolá. Não importa não, eu já sei que vai ter. Quando acontece eu só digo, próximo. Continuo. Aí tem outro filisteu, outro empecilho, outra dificuldade. Eu só olho assim, foi eu que provoquei? Foi não. Próximo. Agora, a gente fica querendo viver uma utopia em Deus. A gente fica fantasiando uma vida cristã sem desafio, sem inimizades, sem inimigos. Deixa eu te dizer uma coisa. Dizer sim para Deus é dizer não para o mundo. Jesus disse o seguinte, por meu nome vão te odiar. Aí você está querendo ser legalzinho, amiguinho de todo mundo? Vai chegar uma hora que não dá conta. Não bate. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu prefiro, alguém joga bola aqui? Eu prefiro jogar bola com os caras do mundo do que com os caras da igreja. Eu digo, tá amarrado. Ah, é? Por quê? Não, porque com os caras do mundo parece que é mais paz do que com os caras da igreja. Tu é o cão. É tu que provoca lá. Veja, os inimigos nós sempre teremos. Vocês entendem o que eu estou falando? O fato de a gente estar vivendo um chamado em Deus, ou Deus está chamando a gente, não significa que a gente não vai ter dificuldade. Que não vai ter gente querendo parar você naquilo que você está fazendo. O problema é quando você fica olhando esses inimigos e essas situações como se fosse assim, é só comigo. Não é só contigo, não. É com todo mundo que quis viver a verdadeira vida em Cristo. Todos aqueles que de alguma forma arregaçaram as mãos e disseram assim, eu não vou ser mais o que o mundo diz, não. Agora eu vou ver o que o meu Deus disse, o que o meu Criador disse sobre mim. Pronto. É só você falar, agora eu vou ser um homem da verdade. Você já comprou briga com 80% da população mundial. Quando você começar a se posicionar como alguém de Deus, como alguém legítimo, pronto, está ali o filisteu na tua frente. Aí as pessoas me procuram e falam assim, pastor, depois que eu estou indo para a igreja, minha vida piorou. Graças a Deus. Graças a Deus, porque se ficar tudo igualzinho, você não incomoda ninguém, você não irrita ninguém com o seu comportamento. Tá todo mundo legalzinho contigo. Eu fico com dúvida se o teu comportamento é o comportamento bíblico. Porque o mundo não tem o mesmo comportamento que a Bíblia ensina. Pastor, você está dizendo que a gente tem que chegar e ficar arrumando briga com todo mundo em todos os ambientes? Eu estou dizendo isso? Eu só estou dizendo assim, você vai ter um filisteu na sua vida. E não é profecia maldita. Você tem que passar pelo destacamento filisteu se você estiver cumprindo o seu chamado. É uma das etapas. Aí quando eu penso que acaba, sabe aquela corrida de salto? Como é que é o nome daqueles? De saltando os obstáculos? Você salta o primeiro, você está cheio de saúde e vigor. Você salta o segundo. Quando chega no 15º, a tua perna parece que alguém tem que puxar. Deixa eu contar uma coisa para vocês. No reino espiritual é diferente. Você pode fisicamente ir se cansando, mas interiormente você vai sendo renovado. Você vai passando pelos inimigos e quando você começa a pensar assim, ai, mais um, espiritualmente você fala, pode vir, estou pronto. Eu já passei por coisa pior. A gente precisa parar de olhar o reino de Deus e o mundo espiritual com a ótica humana. Pastor, mais uma luta, mais um desafio, mais um filisteu. Ok, você está mais forte do que você era. O que Romanos 8, 28 fala, sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Vocês lembram desse texto? Quais são as coisas que ele está falando? Só problema, só dificuldade, só peleja,
Só que diz assim, ó, quando você passa por elas, você não é só vencedor. Você é mais que vencedor porque agora você tem a vitória dessa e a experiência. A quarta etapa do chamado está no verso 6. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. É quando você é controlado pelo Espírito Santo. É quando você começa a baixar o tom. Sabe quando eu sei, eu faço, deixa comigo. Tem alguém aqui que é assim como eu? O tempo todo eu tenho que ficar vigiando, porque eu me acho bom demais em muitas coisas. Eu acho que eu sei um monte de coisa. Alguém é assim também? Tá bom, só eu, vai. Viu, Caio? Você está numa igreja que de vez em quando o pastor acha que ele sabe tudo. Aí eu digo assim, não, eu estou por dentro. Sei nada. Para ser mais franco, sei alguma coisa. Se o Espírito Santo não controlar a nossa vida, se a gente não for direcionado pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não se apoderar de nós, é isso que o texto diz, o Espírito Santo vai se apossar de você. Você tem que ser, eu tenho que ser possuído pelo Espírito Santo. Essa é a etapa do chamado que não só fortalece você para viver todas as outras etapas, como também pavimenta todo o caminho futuro. Você, empoderado do Espírito Santo, você tem clareza. Você tem discernimento. Você, empoderado pelo Espírito Santo, você passa a profetizar. Quando o Espírito Santo te controla, você fica na frente 2, 3 vezes mais do que esses filisteuzinhos que ficam aparecendo. Sabe por que eu te digo isso com muita convicção? Saul já sabia de tudo que ia acontecer, porque o profeta avisou no início. Por que às vezes você fica preocupado com coisas que você já sabe que vai acontecer? Você já sabe que vai acontecer. Tem coisas que nós já sabemos que vai acontecer. Muitas vezes a gente entra num estado de negação. Não, eu não vou nem pensar nisso, porque se eu pensar... Não, isso aí é fato. Filisteu vai aparecer. A questão é se nós estaremos tão cheios do Espírito Santo, tão tomados pelo Espírito Santo, a ponto de viver a quarta etapa do chamado. Ser controlado por Espírito Santo. Profetizar. Deixar Deus nos usar. É a parte da visitação. É aquilo que eu gosto de chamar assim, é a parte boa do chamado. É a parte boa de estar aqui, ó, estou pregando a palavra para vocês. É a parte boa de deixar Deus te usar. É quando você abençoa uma pessoa, quando você abençoa uma vida. É quando você é um instrumento de Deus para ajudar alguém. Essa é a parte boa do chamado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui quer viver a etapa 4 do chamado? Não sabote a 1, nem a 2 e nem a 3. Respira bem fundo assim. Recapitulando. Vou entrar na conclusão agora. Etapa 1, mudança de foco. Etapa 2, cultuar a Deus, mesmo com sacrifício, se for preciso. Etapa 3, passar pelo inimigo. E etapa 4, ser controlado pelo Espírito Santo. Sabe o que eu acho interessante? No verso 7, está escrito assim, ó. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha o que está escrito no verso 7. Essa aqui é extraordinária. Como é seu nome mesmo? Júlia. Isso aqui é extraordinário. Eu sei que é para todo mundo, mas eu percebo no meu espírito que você precisa ouvir direitinho. Quando Deus estiver com você, Júlia, faça o que você achar melhor.
Olha o que o texto está dizendo. Quando Deus estiver com você, quando o Espírito Santo se apossar de você, faça o que você achar melhor. Sabe por que que é assim? Sabe por que que é assim, Júlia? Porque quando o Espírito Santo está em nós, é tudo que nós precisamos. Às vezes a gente fica o tempo todo achando, Thaís, que é só coisa da nossa cabeça. Não! Se o Espírito Santo está em você, se Deus está em você, é óbvio que pode ter sido Deus que colocou isso no seu coração e na sua cabeça. Então, quando Deus estiver com você, quando essas coisas se cumprir, quando você estiver cheio do Espírito Santo, fluindo no chamado, nem sempre Deus vai falar tim-tim por tim-tim. Vão ter momentos que Deus vai falar assim, ó, escolhe. Falo sem medo isso aqui que eu estou falando. Tem momentos que não precisa você ficar. A gente quer espiritualizar demais, muita coisa que não tem necessidade. Deus já está contigo. Não tem nada de bom que vem de mim, de você. Se é coisa boa que veio na sua cabeça, não vai contra a palavra de Deus. Faça com força. Enquanto Deus não disser não, vai. Agora a gente fica assim, eu vou orar para saber, eu vou fazer a mulher é assim. Eu vou orar para saber se eu tenho que ajudar a minha irmã. Orar para saber se você tem que ajudar, não entendi. Ah, não, é porque de repente se a pessoa está na prova, né? Gente, eu entendo que às vezes tem pessoas que estão na prova e a gente às vezes parece que fica querendo amenizar a prova do irmão. Eu entendo que pode existir isso. Mas, cara, e quando a gente não souber? A gente não sabe se é prova ou não. Aí a gente vai dizer assim, deixa eu orar. Deixa eu ver se é para ajudar. Quando o Espírito Santo estiver com você, quando Deus estiver com você, faça o que você achar melhor. Sabe qual é o problema? A gente não tem capacidade suficiente para ser verdadeiro o suficiente a ponto de dizer, eu não tenho dúvida da minha motivação. Enquanto você tiver dúvida da sua motivação, você vai deixar de fazer um monte de coisa. É porque sua motivação está tortuosa mesmo. Agora, tem um monte de gente que faz um monte de coisa com a motivação certinha e é julgado por terceiros que não conhecem. O que eu quero dizer, que está escrito no verso 7, é assim, ó, quando você está com Deus, quando o Espírito Santo estiver controlando a sua vida, faça o que você achar melhor. Pastor do céu, agora pronto, é eu que estou no governo da minha vida? É, porque você já se submeteu ao governo do Espírito. Se você realmente entregou sua vida a Jesus, você não vive mais para você, é Cristo que vive em você. Agora, 1 Coríntios 3,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Sabe qual é um dos problemas principais? Mas eu não sei qual é meu chamado, pastor. Então, tá vendo? Essa mensagem não serve para mim. Tem pelo menos dois tipos de chamado. O chamado geral e o chamado específico. É um jeito fácil de explicar. O chamado geral é aquele chamado para todos os cristãos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um chamado geral. Você não precisa orar para sentir se Deus te chamou para fazer discípulo. Isso está correlacionado à sua fé. Isso é um chamado para todo cristão. Agora, o chamado específico é aquele viés, é aquela vertente, é aquela esfera da sociedade. Quem sabe Deus te chamou para lidar com famílias. Quem sabe Deus te chamou para estar no meio dos negócios. Sabe? Aquele médico que é clínico geral e daqui um pouco ele vai e se especializa em joelho. Ele é médico, sim ou não? Só que ele não tem nenhuma especialidade. Então é assim que eu gosto de falar sobre as diferenças do chamado. Clínico geral, todo mundo foi chamado para ser. Fazer discípulos, todo mundo foi chamado. Agora, quem é o especialista em joelho? Quem é aquele que, quem sabe, Deus chamou para o ministério, tempo integral?
Por tempos eu lutei como uma fala de alguém que queria uma coisa, depois queria outra. Quando eu trabalhava na Telefônica, quem lembra da Telefônica? De vez em quando passam uns carinha aí de carro. Trabalhei 4 anos batendo escada. E eu orava e chorava a Deus, Senhor, tudo que eu queria era viver para a tua glória, na tua obra em tempo integral. Aí fui. Deus me enviou lá para o sertão nordestino. Fiquei 4 anos vivendo para a obra, para a glória de Deus em tempo integral. Aí a minha crise era, Senhor, como eu queria ser um empresário para poder todo o dinheiro do mundo para fazer a tua obra acontecer. Aí eu fui, me tornei empresário, comecei a ganhar dinheiro pra caramba. Aí depois disse assim, Deus do céu, como eu queria ter todo esse dinheiro sem ter que cuidar da empresa, só para focar no ministério. Eu fico imaginando Deus olhando para mim dizendo, cara, você não sabe o que quer não? Eu fico imaginando Deus olhando para nós e pensando assim, ei, você não sabe o que quer não? Aí eu digo, Senhor, tu sabes. Quem sabe hoje é uma noite que você vai dizer assim, Senhor, tu sabes. Sabe qual é o meu convite para você? Você não pode viver uma vida sem saber qual é o seu chamado. Porque ter sucesso naquilo que você não foi chamado é fracasso. Você pode ser extraordinário no que você faz. Você pode ser extraordinária no que você faz. Você tem certeza que Deus te chamou para fazer o que você faz? Não, pastor, não tenho. Primeira coisa, não largue tudo imediatamente. Por favor, não faça isso. Quantos estão comigo? Entre num período de oração e crie um plano de ação só depois que você tiver convicção. É maluquice a gente sair também largando tudo e falando, agora eu vou fazer o que eu acho. Não, primeiro você precisa ter o Espírito Santo abundantemente, para depois você ser conduzido e governado por ele. Enquanto você não tem clareza e convicção do seu chamado, continua fazendo o que você está fazendo e agora coloca isso em oração. Senhor, eu não quero mais viver fazendo o que o Senhor não me chamou. O que não pode, de maneira nenhuma, você não pode sair daqui hoje sem estar. Na verdade, essa é uma mensagem de incômodo. Não pode ficar tudo bem hoje. A não ser que você tenha certeza absoluta de que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Agora, do contrário, essa é uma mensagem que talvez nem te permita dormir direito. Se você entender a profundidade do que eu estou pregando. Com esse plano de ação, a partir da convicção, aí você trilha o caminho da transição até que a gente consiga realmente estar na vontade perfeita de Deus. Ter a consciência já é um bom momento. Estar incomodado com o fato de não ter certeza já é um bom começo. Fica de pé, eu quero orar por você. Nós não podemos viver para trabalhar, pagar conta, dormir, comer, acordar, trabalhar, pagar conta, dormir, comer. Hoje eu quero te convidar para sair da corrida dos ratos. Quantos já leram esse livro? Quantos conhecem esse termo? Deixa eu ver. Faz assim, quem conhece esse termo? Poucas pessoas conhecem esse termo, hein?
Hoje Deus me trouxe aqui para tirar você da corrida dos ratos. Qual é a corrida dos ratos? Sabe aquele ratinho que fica numa rodinha, na gaiola, correndo atrás do queijinho e nunca sai do lugar? De vez em quando ele dá uma tracionada forte, e dá uma mordidinha no queijo, fica felizinho e passa a vida inteira correndo atrás daquele queijinho. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é cobaia. Você não é como um ratinho numa gaiola, numa corridinha. Você é um filho, uma filha de Deus. Você foi criado para um propósito maior. Existe um chamado à sua altura. Um convite do Eterno que te diz: anda comigo e eu te mostrarei o para que eu te criei.